E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Netega. Quem fala com vocês é o Azarrael e o vídeo de hoje é o Será que Vale a Pena? E o jogo é Limbo. Vamos iniciar aqui nosso vídeo. Limbo é um jogo de plataforma e quebra-cabeça de visão lateral e que foi desenvolvido pela Playdead, sendo inclusive o primeiro jogo dessa desenvolvedora dinamarquesa. O jogo ele foi lançado inicialmente para Xbox 360 lá em 21 de julho de 2010. Depois foi lançado para o PlayStation 3 em 20 de julho de 2011, depois de um ano de exclusividade no Xbox, que inclusive a Xbox ajudou no desenvolvimento desse jogo, né? Inclusive a Microsoft foi a publisher, né, desse jogo no Xbox, né? Porque ele participou ali do Live Arcade que tinha antigamente, né? E aí por isso ele ficou aí um ano de exclusividade no Xbox. E aí depois em 2 de agosto de 2011 ele foi lançado também para PC e Windows. Em 21 de dezembro de 2011 foi lançado para Mac OS X. Em 5 de junho de 2013 foi lançado para o PS Vita. Em 3 de julho de 2013 ele foi lançado para iOS. Posteriormente, em 4 de dezembro de 2014 ele foi lançado para o Xbox One. Em 24 de fevereiro de 2015 ele chegou ao PS4. Também em fevereiro de 2015 ele recebeu uma versão para Android, mas eu não achei a data exata de lançamento, tá? E por fim, em 28 de junho de 2018, o jogo foi lançado para Nintendo Switch. Então, dessa forma, ele pode ser encontrado em praticamente todas as plataformas, algumas antigas e praticamente todas as atuais, né? A versão de Xbox One, o preço na Xbox Store é R$ 37,00, mas esse jogo está incluso no Game Pass, então se você quiser jogar, você pode jogar também no Game Pass. A versão de PS4 na PS Store está custando R$ 37,50. A versão de Switch na Nintendo Store está custando R$ 37,00. A versão de PC na Steam também está custando R$ 37,00. O preço na Epic é R$ 37,00 e no momento que eu estava gravando esse vídeo ele estava em promoção na Epic, custando R$ 9,25. O preço da versão de PC na GOG está custando R$ 37,00. A versão de Android a gente encontra na Google Play por R$ 21,99 e no momento dessa gravação ele estava custando R$ 2,49. A versão de iOS na App Store ela está custando R$19,90. Então, como a gente pode ver, é praticamente tabelado o preço desse jogo, né? Porque praticamente todas as plataformas custam R$ 37,00, né? E nos dispositivos móveis é que ele tem um preço um pouquinho abaixo. A versão de jogo que foi utilizada nessa gravação foi a de Xbox One, mas eu estou jogando aí no Xbox Series. Mas tudo que eu comentar aqui vai servir para qualquer plataforma, porque o jogo é igual em todas as plataformas, certo? Então vamos iniciar com a sinopse do jogo, né? A gente sempre inicia aí com a sinopse do jogo, que é a seguinte: sem ter certeza sobre o destino de sua irmã, um garoto entra no limbo. Sim, é isso mesmo, essa foi a sinopse do jogo. É bem pequena, bem resumida e praticamente fala da história inteira do jogo. A gente vai ver isso mais para frente. Nesse jogo, controlamos um menino desconhecido por um ambiente sombrio e recheado de perigos. A desenvolvedora inclusive chama o estilo desse jogo de experiência e morte, pois na maioria dos casos, para descobrir a resolução do quebra-cabeça, vai ser necessário você morrer algumas vezes, certo? Então a história do jogo ela é bem aberta e isso foi feito de propósito mesmo, tá? A desenvolvedora quis dessa forma, pois assim teria uma margem para diversas interpretações e para quem sabe continuações. E a história do jogo é tão simples como a sinopse. O menino acorda num ambiente estranho e escuro, repleto de armadilhas e alguns poucos inimigos, sendo que o objetivo dele é encontrar a irmã mais velha que está perdida nesse mundo estranho. Os gráficos eles são simples e no estilo noir, que é aquele com ambientes com clima de suspense e tensão a todo momento. E a paleta de cores ela é bem limitada. O jogo inteiro é praticamente em tons de cinza, né? Vamos dizer assim, é preto e branco o jogo, tá? Mas isso não é algo ruim, pois isso torna o clima do jogo ainda mais sombrio e obscuro. Tem partes, inclusive, bastante escuras, né, do jogo, mas não é uma coisa ruim. Os cenários, ao mesmo tempo que eles são simples, eles são recheados de detalhe com o objetivo de tirar um pouco a atenção do jogador e fazê-lo não perceber, por exemplo, um buraco, uma armadilha ali no caminho. E as animações elas são bem fluidas e dão um toque a mais aí ao jogo. A jogabilidade do jogo é bem simples, pois ele é um jogo de plataforma, né? Então nele é possível basicamente você ir para a esquerda e para a direita,
Aí você tem a opção aí de correr, de escalar, subir ou descer algumas escadas ou cordas. E em alguns momentos ela precisa também interagir com alguns objetos, por exemplo, puxar uma caixa ou empurrar uma madeira, coisas do tipo. Então, basicamente, você vai andar nesse mundo perigoso, resolvendo os quebra-cabeças e morrendo. Sim, com certeza você vai morrer algumas vezes nesse jogo, enquanto você não descobrir como resolve o quebra-cabeça. E alguns, pode ter certeza, você vai morrer algumas vezes antes de descobrir como é. E quando você morre, não é um problema, porque você volta no checkpoint mais próximo. E normalmente isso não fica muito longe do ponto onde o jogador está. E aí você pode tentar resolver o quebra-cabeça novamente. Basicamente, sempre que você morre num quebra-cabeça, ele vai voltar no início desse quebra-cabeça. Você basicamente vai realmente voltar para resolver o quebra-cabeça. Então o jogo ele é bem básico, né? Como vocês podem ver, não tem nem muito o que falar do jogo. Vocês estão vendo a gameplay aí, né? Enquanto eu estou falando. Mas e aí, qual será a resposta para nossa pergunta? Será que esse jogo vale a pena? Basicamente aí a gente tem um jogo com um gráfico simples, história quase inexistente, porque é basicamente um menino procurando a irmã. A jogabilidade é muito básica, como eu falei, é só andar para um lado e para o outro, pular, subir numa escada e etc. Então é muito básico. Então assim, a forma como a gente fala, fica parecendo até que o jogo é um jogo ruim, ou até que é um jogo, sei lá, abaixo da média. Mas depois que você começa a jogar, que você começa a resolver ali os quebra-cabeça, o jogo vai começando a fluir, você vai se acostumando com o ambiente, você vai se acostumando com as mecânicas do jogo. Então vai tudo ficando mais interessante, os quebra-cabeças mais desafiadores. E mesmo sem nenhum diálogo, você ainda tem vontade de entender o que é que está acontecendo ali, onde é que você está. Você quer encontrar ali a irmã que está perdida nesse mundo aí. Então a simplicidade do jogo, unida aos quebra-cabeças desafiadoramente divertidos, faz com que a nossa resposta seja sim. Esse jogo vale muito a pena. Inclusive por ser um jogo muito antigo, né, ele é bem fácil de encontrar em promoções, com descontos bem grandes. E mesmo o preço cheio dele não é tão alto assim, né, apenas R$ 37,00 na média aí, como a gente viu, né? Mas como o jogo é bem antigo, a gente pode encontrar ele com descontos bem agressivos aí, conseguindo encontrar ele por menos de R$ 10, e como a gente viu aí no Android, ele está custando pouco mais de R$ 2. Na própria Steam ele já teve uma promoção que ele chegou a R$ 2,10. Então fica bem fácil de você conseguir esse jogo abaixo aí dos R$ 10. E com certeza nesse valor aí, abaixo dos R$ 10, ele vale muito a pena. Que eu diria assim, que o único ponto fraco mesmo do jogo assim, talvez seja a sua duração. Porque você consegue zerar ele por volta de 4 horas de jogo só. Então ele só tem 4 horas ali de jogo mais ou menos. Mas claro, vai depender de como você joga, se você vai querer fazer todas as conquistas, se não vai. E seu tempo também para resolver ali os quebra-cabeças. Mas por volta aí de 4 horas você já zera o jogo. Talvez se a pessoa for um pouco aí mais rápida, talvez em 3 horas ou 3 horas e meia já consiga zerar o jogo, né? Então, para mim, é o único ponto aí mais negativo do jogo. É realmente a duração, porque eu acho que é um jogo muito curto. Por ser um jogo praticamente ali single player de plataforma, eu não vejo muito ele como um jogo onde você vai ficar rejogando, né? Então eu acho que ele não tem um fator replay muito bom. Mas ainda assim, por um valor abaixo de R$ 10, eu acho que vale muito a pena aí a gente sentir a experiência desse jogo, que é um jogo diferenciado, e para quem curte assim resolução de quebra-cabeças, com certeza ele é um jogo que vai chamar bastante atenção. E aí, gostaram do vídeo? Vocês já conheciam esse jogo? Deixe a opinião de vocês nos comentários, e caso vocês tenham alguma sugestão de jogo que não seja tão famoso, mas que também seja um bom jogo, deixa aí nos comentários que eu vou dar uma analisada se é possível trazer aqui para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixe um like aí, se possível se inscrevam no canal, ajude aí a gente a bater essa meta aí dos 1000 inscritos, né? E como sempre eu vou deixar um pouco mais aí a gameplay para vocês. Então muito obrigado a todos que assistiram o vídeo e até a próxima.